Queridos, eu queria pregar com vocês hoje, baseado no texto de Gênesis, capítulo 3. Livro de Gênesis, capítulo 3. Se você tiver com a sua Bíblia ou com o seu celular, eu gostaria que você ficasse aí perto, né? Porque nós vamos ler alguns textos aqui desse capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis. Agora, Gênesis 3, versículo 1. Mas eu peço que você mantenha a sua Bíblia ou seu smartphone ligado aí nesse texto, para você extrair melhor aqui da palavra nessa manhã. Gênesis 3 diz assim: mais a serpente. Vamos dizer essa palavra? Mais a serpente. Mais uma vez? Mais a serpente. Só até aqui. Mais a serpente. O tema da minha palavra é o tentador. O tentador. Eu ia colocar, o diabo é o tentador, mas eu, em respeito ao meu irmão Irã, que não gosta de falar muito essa palavra, eu falei, não, vamos pôr só o tentador então. O tentador. O tentador. Nossa relação com Deus, por melhor que ela esteja, ela não nos deixa imunes à presença e à ação do maligno. Por mais maduro que você seja espiritualmente falando, por mais leal, por mais santo que você esteja vivendo e possa viver na presença de Deus, a sua relação com Deus, mesmo que ela alcance uma plenitude do seu coração, você não está imunizado à presença do maligno. Mesmo no jardim do Éden, nós vemos que, num lugar de perfeição, no lugar onde não existe pecado, em uma realidade em que o ser humano também não tinha praticado o pecado, mesmo assim o homem desfrutando de uma comunhão com Deus que nós não sabemos como ela é, uma relação com Deus sem que haja em nós o pecado. Nós não sabemos o que é nos relacionarmos com Deus sem ter em nós uma natureza pecaminosa. Nós não sabemos. Só tem 3 pessoas que sabem, Adão e Eva e Jesus. Eles sabem o que é experimentar de uma relação com Deus sem a presença do pecado no mundo onde nós vivemos, nas pessoas com quem nós nos relacionamos e na pessoa que nós somos. Veja que você e eu, nós estamos num mundo pecador, aonde a mente que pensa, que organiza o mundo, ela é uma mente pecaminosa. O mundo é um mundo que jaz no maligno. É o príncipe deste mundo. Jesus diz que o príncipe da potestade do ar opera agora nos filhos da desobediência. E não só há uma atmosfera maligna no mundo em que nós vivemos, como também as pessoas com as quais nós nos relacionamos, seu filho, seu pai, seu avô, sua tia, sua prima, seu cunhado, sua mulher, seu marido, seu vizinho, o cara que dirige o Uber, o homem que está pilotando o avião, ou a mulher, a pessoa, os lugares onde você trabalha, o desconhecido, todas essas pessoas são pecadoras. E você também é pecador. Então nós não sabemos o que é uma vida, uma existência sem o pecado presente na nossa relação. Com isso eu queria dizer para você que a vida que nós conhecemos não era para ser como ela é agora. A vida não era para ser como ela é agora. Não era para a gente morrer. Não era para a gente adoecer, não era para a gente sentir mágoa, angústia, solidão, tristeza, desejar morrer. Quantas vezes nós já passamos por experiência de vida que a gente desejou morrer. E essa experiência de desejar morrer é aquele sentimento que diz assim, ai, que vontade de ir embora, de fugir, vontade de desaparecer, não é? Como é que desaparece? A gente não evapora. A gente passa por situações que a gente não gostaria de ser, de não existir, de não estar,
de ir embora para algum lugar onde a gente pudesse desfrutar de alguma coisa que me libertasse, que me livrasse dessa angústia, dessa tristeza, desse desconforto. Isso vale para as pessoas também. Às vezes a gente sente assim, fulano podia ir embora, podia sair daqui. Como seria bom se eu não tivesse casado? Com isso a gente está dizendo assim, eu não gostaria de estar com essa pessoa para sempre. Ou seja, um mundo cheio de doenças, de pragas, de enfermidades, de assassinatos, de violências, de crimes, de torturas, de injustiças, de acidentes. Todas essas coisas que nós compreendemos no mundo, de adultério, prostituição, pessoas que não se sentem felizes com o corpo que têm, com o tamanho que tem, com a largura que tem, com o cabelo que tem, com o nariz que tem. Pessoas que não se sentem felizes com a sexualidade que têm. Pessoas que não se sentem felizes solteiras, não se sentem felizes casadas. Elas não conseguem sentir-se plena, completamente pleno. É solteiro e acredita-se que depois que casar, vai encontrar uma alegria indescritível. E ela casa e percebe que, por melhor que seja o casamento, não planifica a vida da gente. Então o mundo não é como deveria ser, não era para ser assim. Não era para que a gente, na melhor fase da nossa sabedoria, quando a gente está com 60, 70, 80 anos de idade, com a vida toda tendo passado, a gente passado por tanta experiência, a gente está agora tão experiente, tão maduro, mas as forças minguando, já não dão conta de andar muito tempo, não dá conta de fazer todos os movimentos, mas a gente está cheio de conhecimento, mas a gente não tem condições de ter aquela vida exuberante. Não era para ser assim. A vida não foi feita para ser assim. Ela se tornou assim. Por quê? Por que ela se tornou assim? Por isso que eu queria falar essa expressão, mais a serpente. Se você voltar no capítulo 1 e 2, você vai perceber que existe um mundo, nós não sabemos quanto tempo isso durou. Existe um mundo, no capítulo 1 e 2 de Gênesis, que ele passa desapercebido, porque são 2 capítulos que você lê rapidamente, em alguns minutos, mas a gente não sabe precisar quanto tempo o mundo foi assim, no capítulo 1 e o capítulo 2. Nós conhecemos o capítulo 3 para frente, mas a vida não foi feita para ser do capítulo 3 de Gênesis para frente. Por isso, Deus veio para redimir a gente de tudo que está acontecendo aqui no capítulo 3. E aí tudo começa com esse tentador. Esse ser que penetra uma realidade perfeita. Por isso eu disse para você que nós não estamos isentos da presença do maligno no mundo. Não somos imunes à presença do maligno no mundo. Não estamos imunizados com isso. Então a nossa relação com Deus está o tempo todo sendo visitada por esse invasor, por esse tentador, a sua vida, sua relação, seus sentimentos, tudo em você, sua relação com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos. Por favor, pense, tudo em você não está imune à presença do maligno. Há muita coisa que acontece com você, que tem a ver não somente com você, mas tem a ver também com a artimanha, a sedução e a presença desse ser maligno, desse ser tentador que intromete na nossa vida. Lucas 4,13 diz que o tentador, ele se apresenta. Lucas 13, vamos ler Lucas 4,13, por favor. Lucas 4,13, assim,
passadas que foram as tentações de Jesus, né, estamos falando ali, passadas que foram as tentações de toda sorte, isso está falando a respeito de Jesus, que ele foi tentado com toda sorte de tentação, apartou-se dele o diabo, perdão, Irã, não deu agora, de não falar diabo. Apartou-se dele o diabo, olha o que está escrito na próxima sentença, até o momento oportuno. Vamos dizer essa palavra? Até o momento oportuno, vamos dizer? Oportuno. Ele não está o tempo todo, mas ele vai aproveitar todas as oportunidades que a gente der a ele, ou que ele tentar organizar um esquema para sabotar você. Sabotar você. A amizade, o relacionamento com seu pai, enfim. Então ele foi embora por algum tempo e ele tenta de todas as maneiras, de acordo com esse texto aí. Então o diabo estava no jardim, o diabo está rodeando, acampando, armando-se, armando alguma coisa em torno de Jó. Homem temente que servia a Deus, desviava do mal, jejuava pelos seus filhos, orava pelos seus filhos. Isso não o imunizou de que Satanás pudesse ali organizar alguma coisa para prejudicar a Jó. Ele rondou o próprio Senhor Jesus, veja bem. Se relacionou no sentido de conversar com Jesus, sugestionar coisas a Jesus. Paulo diz para a gente não dar lugar ao diabo, para você não dar espaço, para você não ceder a oportunidades. Tiago diz que Satanás é como um leão que está em torno de nós, procurando alguma maneira para devorar. E ele não é econômico na palavra. Devorar, destruir, colocar veneno ali naquela relação, nas coisas próprias das nossas vidas. Então, esse tentador, ele vai buscar estragar a nossa relação com Deus e a vida. O que nós podemos perceber? Que existem verdades sobre Deus que Satanás irá buscar macular no coração do casal, no coração dos seres humanos. Verdades sobre Deus que Satanás tentará macular em nossos corações. O que nós percebemos aqui no capítulo 1 de Gênesis é que existem pelo menos 3 realidades de Deus possíveis de serem vistas, assim, pode ter mais, mas eu coloquei aqui 3 realidades de Deus em Gênesis. Primeira realidade que nós temos no capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis é que esse capítulo mostra a singularidade de Deus. Na criação, Deus é singular, ou seja, não existe nada na criação que seja igual a Deus. Deus é único na criação. Deus na criação não faz parte dela. Por isso a palavra santo não é um Deus, a palavra santo designada a Deus, não está dizendo que Deus não peca, porque pecar é pecar contra alguém maior do que você. Deus não tem alguém para quem ele pudesse desobedecer e pecar. Deus não peca porque não tem uma lei com a qual ele tem que se submeter. Ele é a lei, ele é o soberano. Então Deus é santo no sentido de que ele é separado. Não há nada que possa ser semelhante a Deus. Deus é único. Deus é singular. E nesse sentido, da singularidade de Deus, ele tem a soberania, a autoridade de definir os limites. E ele diz para o homem o que é que ele pode e o que não pode fazer. Ele diz assim: de todas as árvores do jardim, você pode comer livremente. Tudo que está aqui, você pode comer livremente.
Aquela árvore que está ali, do conhecimento do bem e do mal, a única coisa que você não pode comer é destas árvores, mas de todas as demais. Todas as coisas que estão aqui no jardim, você está livre. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal não pode. Com isso, o que é que o Gênesis quer nos ensinar? Que o homem pode muito, mas não pode tudo. Vamos dizer essa frase? O homem pode muito, mas não pode tudo. Vamos dizer? Você pode falar para a pessoa perto de você, você pode muito, mas não pode tudo. Você pode muita coisa, mas não pode tudo. Mas nós não queremos um mundo onde a gente não possa tudo. Nós não queremos um mundo onde a gente possa muito. Nós queremos um mundo onde a gente possa tudo. Onde não há limite, não há restrição para nada. E se há um mínimo de restrição, você é pai, você sabe muito bem que é assim. Quantas vezes você faz tantas coisas para a sua família, você pai, você mãe. E aí depois que você faz uma coisa que não pode, você é como se você não tivesse feito nada. Aquela única coisa que você não fez, derruba todas as outras que você fez. Porque as pessoas acreditam que nós estamos disponíveis para ela todo o tempo e o tempo todo. Não é verdade. Nós podemos muito, mas nós não podemos tudo. Então, há coisas que nós não faremos, porque nós não temos condições, não temos capacidade e também não há desejo em nós para que aquilo seja feito, não está em nós fazer. E a gente precisa dizer o quê? Não. Não. E a gente, quando diz não para alguém, imediatamente nós precisamos provar para a pessoa o não que a gente dá. Por quê? Porque na cabeça de todo mundo, e na nossa cabeça, todo mundo precisa fazer tudo o que a gente pede, e Deus está dizendo, não, você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você não está livre para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal, a palavra é não. A segunda coisa que nós lemos aqui no livro de Gênesis, que nós percebemos no livro de Gênesis, capítulo 1 e o capítulo 2, é que existe a veracidade de Deus. Nós precisamos, foi colocado para o casal, que Deus é a verdade absoluta do jardim. E que todas as coisas são medidas e orientadas por Deus. O casal sabe o que é bem e mal, não por experimentar, mas por acreditar. Vou dizer mais uma vez. O casal sabia o que era bem e mal, não por experimentar, mas por acreditar. Porque Deus é a medida do casal. Se você perguntasse para Adão e a Eva, você sabe o que é bem e mal? Eles diriam sim. A árvore do conhecimento do bem e do mal é mal. Quem disse? Deus disse. Quem é você? Eu sou Adão. Quem disse? Deus disse. Quem é ela? É Eva. Quem disse? Deus disse. Você sabe o que pode? Sei o que pode. Como você sabe? Deus disse. Deus é a medida. Deus é o definidor. Deus é aquele que sabe todas as coisas. Mas você e eu, nós não gostamos de acreditar no que falam para nós. Nós queremos provar primeiro se aquilo é bom ou mal. Então nós nos aventuramos a quebrar os princípios estabelecidos, porque a gente quer aprender por experiência e não aprender por ensinamento. Quando a gente diz para os nossos filhos, não faça isso porque isso é ruim, ele vai dizer, eu defino o que é ruim. No jardim,
Deus definia o que era bom e o que era mal, verdade e mentira, falso e verdadeiro, justo e injusto, trevas e luz. Deus decidia, porque Deus é a medida para o casal. Deus é quem define. E Deus é a verdade absoluta do jardim, e tudo lá está perfeito para que tudo obedeça ao caráter de Deus. Por que está tudo perfeito? Porque tudo obedece ao caráter de Deus. Eu gostaria que você, se você tiver com a sua Bíblia aí, você fizesse um exercício comigo rápido aqui. Capítulo 1. Você vai ver aqui no capítulo 1 e 2, eu vou mostrar para você aqui, duas coisas simultâneas para a gente ganhar tempo. Eu quero mostrar para você assim, Deus é a realidade do jardim. Com isso eu vou mostrar para vocês quantas vezes, ou quantas, não contar com você, mas vou mostrar para você o quanto aparece a palavra Deus no capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis. E quero mostrar simultâneo a isso a você, que Deus está fazendo coisas no jardim. E quero mostrar para você também que Deus está fazendo coisas no jardim e aquilo que Ele faz é bom. Então eu quero ler essas três realidades. Deus, a fala de Deus, Deus falando o tempo todo. Deus trabalhando o tempo todo, então é 4. São 4. E tudo que Ele está fazendo é muito bom. Deus é a realidade do jardim, Ele fala o tempo todo no jardim, ou aqui nesse capítulo 1 e 2. Ele não só fala, mas Ele trabalha, está em movimento, agindo. E o que Ele está agindo está produzindo coisas muito boas. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio Deus fez os céus e a terra. O Espírito de Deus, versículo 2, o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Versículo 3, disse Deus. Versículo 4, e viu Deus. Versículo 5, chamou Deus. Versículo 6, disse Deus. Versículo 7, Deus fez Deus o firmamento. Versículo 8, chamou Deus ao firmamento. Versículo 9, e disse Deus, ajuntem-se as águas. Versículo 10, e a porção seca chamou Deus. Versículo 12, no finalzinho, diz assim, e viu Deus que isso era bom. Versículo 14, e disse Deus também, haja luzeiros. Versículo 16, e fez Deus. Versículo 18, e viu Deus que isso era bom. Versículo 20, disse também Deus. Versículo 21, criou Deus. Versículo 23, e viu Deus que isso era bom. Versículo 22, e Deus os abençoou. Versículo 24, e disse também Deus, produza, né? Deus está produzindo, fazendo. Versículo 25, e fez Deus os animais. Versículo 25 ainda, no finalzinho, e viu Deus que isso era bom. Versículo 26, também disse Deus. Versículo 27, criou Deus. Versículo 27 ainda, criou Deus a imagem de Deus. Criou o homem, a imagem de Deus, versículo 28, e Deus os abençoou, versículo 29, e disse ainda Deus, versículo 31, versículo 31, Deus viu tudo quanto fizera, e eis que isto era muito bom. Você percebe, termina o capítulo 1 assim, e começa o versículo 2, e Deus... E havendo Deus terminado o dia 7º, versículo 3, e abençoou Deus, versículo 4, e o Senhor Deus os criou, versículo 5, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, versículo 7, e formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, versículo 8, e plantou o Senhor Deus um jardim, versículo 9, do solo fez o Senhor Deus brotar, e aí você vai percebendo essa magnitude aqui no versículo 15 ainda. Pôs o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim. Versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem. Versículo 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom. Versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair. Versículo 22, da costela que o Senhor Deus tomara. E aí você vai percebendo que no finalzinho aqui,
o homem também começa a falar, no finalzinho. Mas aí você percebe que Deus é a realidade da história. E que tudo obedece o que Ele faz. E quando tudo obedece o que Ele faz, tudo fica muito bom. O homem era muito bom. O jardim era muito bom. Trabalhar no jardim era muito bom. Se relacionar com Eva e Eva com Adão era muito bom. Se relacionar com Deus era muito bom. As árvores do jardim eram muito boas. Tudo ali era muito bom. Não tinha morte, não tinha doença, não tinha guerra, não tinha intriga. Tudo era muito bom. Por quê? Porque Deus fala, porque Deus está o tempo todo falando, e Deus está o tempo todo falando, preste atenção na palavra, por favor, e Deus está o tempo todo falando, e Deus está o tempo todo sendo atendido, porque tudo que Ele fala, aquilo é correspondido. Há uma sujeição, há uma obediência, há uma inclinação. Por isso, a vida no capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis é muito, muito bom. Mas como é a vida no capítulo 3? Caim mata Abel. Adão põe a culpa na Eva. Ele sai do jardim. Deus coloca uma espada flamejante para o homem não entrar no jardim. Deus proíbe o homem comer da árvore da vida. A terra cheia de abrolhos e espinhos. Há um suor, uma fadiga para trabalhar. Há dores na hora do parto. Há uma vida de morte. O tempo todo, um clima de morrer, um clima de não existir, um clima de rebelião, um clima de sedução. Agora a gente não pode mais confiar em ninguém, porque ele pode roubar nossa mulher, pode roubar nosso filho, pode roubar nossa vida, pode roubar nossa casa, pode roubar nossa saúde. A vida fora do jardim é uma vida de caos. Por quê? Por causa do tentador. Começou com ele. E como é? Essa é a primeira parte. Eu quis mostrar a primeira parte para você. Deus, a realidade de Deus e do jardim. Quero mostrar a segunda parte. O tentador. Versículo 1 diz: mas a serpente é a mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. Quem é que essa expressão disse? Ela é relacionada só a Deus. Mas interessante, o capítulo 3 começa com alguém falando no jardim. Quem é que está falando no jardim? Um bicho. Um animal. E um animal que está falando no jardim é uma serpente. E que a Bíblia diz que de todos os animais que o Senhor tinha feito, a serpente é uma cobra. Claro que ali nós estamos falando de duas coisas. Nós estamos falando de um animal, bicho, igual tem macaco, ovelha, grilo, enfim, bicho. Né? Grilo é inseto, né? Mas enfim, a cobra. Parece que a gente não sabe dizer como era esse animal antes da queda, porque depois a Bíblia diz que a cobra rastejará. Mas existem muitas cogitações em relação a esse animal, esse bicho, não estou falando de Satanás, esse bicho cobra. Era um bicho que tinha uma qualidade, uma boa qualidade, sagacidade, esperteza. A cobra, o bicho, o animal, ele tinha uma esperteza. A palavra sagaz também vem da palavra astuto. A Bíblia diz para a gente ser prudente como a serpente. Astuto, você ficar esperto. Parece que era um animal esperto, sagaz. E é uma boa palavra, não é assim que a gente fala coisas boas, tem uma palavra boa que ela pode designar, dependendo do contexto. A gente diz, não, fulano é um fulano esperto. Como esse menino é um menino esperto, só tem 2 aninhos, mas ele é esperto. É uma boa palavra, mas você pode dizer de um comerciante esperto, dependendo do contexto. Aquele cara ali é muito esperto, ele é sagaz, mas é uma palavra que você está utilizando ela, mas para conotação negativa. Aqui, a primeira conotação ela é positiva, porque Deus criou os animais e tudo que Deus fez é bom. Deus não criou um animal ruim. A serpente era um animal bom.
Mas o tentador vai se utilizar de um animal bom, sagaz e esperto, para que fique camuflado para Eva e Adão uma ação de algo que está por trás daquela sabedoria, de algo que está por trás daquilo que aparentemente é bom. Agora, por favor, preste atenção nisso, que eu quero dizer para você. O maior perigo que você corre e eu corro em relação a Satanás não está conectado a algo ruim. Porque aquilo que em si mesmo é ruim, você já está prevenido, você sabe que é ruim. Mas você está mais aberto, mais propenso a aceitar aquilo que é bom. A serpente é um animal bom. Quem falou? Deus falou. Porque Deus criou os animais. Estar com os animais fazia parte do casal. Eles deveriam nomear os animais. Dar nome aos animais. Estar com os animais. Não há nada mal nisso. Mas o diabo, ele vai aproveitar de algo bom para fazer algo ruim. Jesus diz, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. E quantas vezes nós vemos o marido sendo algo satânico para a esposa. Mas marido é algo bom. Esposa é algo bom. Pai é algo bom. Mas quantos pais abusam da sua autoridade? Então, o problema que nós temos com o enfrentamento com o maligno não é aquilo que deliberadamente para nós é ruim. Nós não temos muito assim que oferecer uma atenção de resguardar-nos com relação a satanismo. Mas Jesus diz, olha que ninguém vos engane, porque virão falsos profetas. Irmãos, falsos profetas, onde a gente encontra falsos profetas? O que o profeta faz, a não ser pregar, falar? O Paulo fala no livro de Atos, quando ele está com os presbíteros, ele diz que dentre vós surgirão, dentre vós, o mal perigoso que pode danificar a sua vida, não está em algo ruim, mas naquilo que foi feito para ser bom, e que o diabo se utiliza para fazer aquilo que é ruim. Sagaz, ele usa aquilo que é bom. O tentador esperto usa um animal sagaz, astuto, o melhor do animal, para que, camuflado a essa sagacidade do animal, ele faz mais sagacidade ainda para destruir a relação com aquele casal. Ele usa algo bom para fins ruins. Pão é bom, mas pão insuflado pelo maligno é ruim. Anjos nos proteger é bom, mas promessa de anjo nos proteger na boca de Satanás é algo ruim. Família é bom, mas pode ser uma coisa diabólica. Então o mal não está na coisa em si, mas como aquela coisa está sendo usada. E geralmente o diabo se utiliza de coisas boas para fazer coisas ruins. Consegui me fazer entendido? Me diz amém. Que bom, porque eu sou muito prolixo, eu fico querendo falar assim, dar vários exemplos, e aí o tempo vai. Ele tem a arte de ludibriar. Já viu pessoas, o mágico tem a arte de ludibriar, de fazer você acreditar que aquilo que você está vendo está acontecendo de fato. Mas é mentira. Quando ele conversa com a Eva, ele
põe em dúvida o caráter de Deus naquelas três realidades de Deus que eu falei para vocês. Singularidade de Deus, a verdade de Deus e a bondade de Deus. Deus é bom. Ele usa um animal bom. Ele usa um esposo bom. Ele usa um amigo bom. Pedro é um bom amigo. Não é? O apóstolo Pedro é um bom amigo. Mas o diabo usa o bom amigo. Ele usa a imagem de anjos. Ele usa a palavra de Deus. Algo bom. Para ludibriar. O diabo tem essa arte, esse aspecto da ilusão. O sexo é algo bom. A amizade é algo bom. Então o diabo tem essa arte de utilizar das coisas boas para fazer aquilo que é ruim, porque te engana. O inimigo você fica em guarda, mas do amigo você fica como que eu digo? Dá uma palavra aí, gente. Desarmado. Você fica desarmado. Por isso nós precisamos ser vigilantes. O tentador é usurpador. Vamos dizer? Usurpador. Porque ele usa aquilo que não lhe pertence. Ele usa algo que não lhe pertence para os seus fins. Ele é um tipo de parasita. Que precisa do hospedeiro para que... Ele não faz sexo. O diabo não faz bacanal. O diabo não faz orgias. O diabo não vai num banco roubar. O diabo não rouba o seu carro, não rouba a sua casa. O diabo, ele não assassina pessoas. O diabo não mente a partir da sua própria boca para alguém. Ele utiliza do que não tem, do que não é dele. Porque não há nada nesse mundo que um anjo tenha criado, e o diabo é um anjo. Nada lhe pertence, o mundo não lhe pertence, ele usurpa. Ele usurpa a arte, ele usurpa a família, ele usurpa o conceito de família, ele usurpa o conceito do trabalho, ele vai usurpando e dando a cor, o tom do significado daquilo. Para que trabalhar? Para ter dinheiro, para construir futuro. Quem falou isso? Deus não disse que é para isso, o trabalho. E quantas pessoas são trabalhadoras, escravas do trabalho, não tem tempo para nada. Porque vive num conceito de trabalho que não foi Deus que falou. Irmãos, eu poderia ir em cada área aqui falar para você de tantos conceitos de coisas boas que estão adulteradas, que estão maculadas por conceitos diabólicos. O tentador, ele é usurpador daquilo que não lhe pertence. As coisas da vida não é um mal em si mesmo, o trabalho não é mal, mas pode se tornar. Quantas pessoas são abusadas e abusadores na vida daquilo que é bom. Dinheiro é bom. Amar o dinheiro não é bom. Mas quando usado pelo maligno, usurpador, danificado pode nos fazer mal. Ouvir músicas é bom. Ir em bailes, em festas, é bom. O problema não é o baile, a festa, a música, a dança, o festival. Não é isso que é o mal. O mal é como é que está sendo usado aquilo. O mal é a distorção daquilo que foi um dia bom. O mal é a distorção daquilo que foi criado para ser bom. Ele pode danificar o conceito do lazer. Ele usurpa aquilo que é bom. Terceiro e último, o tentador, ele
desorganiza. O tentador desorganiza. Você percebe ali na conversa. Deus disse assim para Adão e Eva: você deve dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais, você deve governar. Mas você começa no capítulo 3, uma serpente instruindo. Um bicho instruindo um ser humano. Não está fora de lugar isso, gente? Quem é que tem que instruir os bichos? É Eva. Mas Eva que agora está sendo instruída por um bicho, por um animal. Está fora do lugar, está bagunçado isso. Não é, você percebe aqui que quando termina o capítulo 2, o homem fala. O homem fala instruído por Deus. Ele diz: essa afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua esposa, e os dois serão a sua carne. Adão que disse isso, mas isso está em conexão com Deus. Mas agora, Adão e Eva, eles são trocados de lugar. Há uma bagunça, o tentador colocando as coisas fora do lugar. Que agora quem está falando é o bicho. E ela não se espanta com isso. Quem fala está no comando. Vamos dizer? Quem fala está no comando. Você vai para a reunião, quem vai falar? Você está lá para ouvir. Quantas vezes eu já fui para reuniões e tinha uma boa ideia e ninguém deu moral para a boa ideia? Porque lá não é o meu lugar de fala. Lá o meu lugar, posso até cooperar, mas a fala primordial não é a minha. Por exemplo, eu estou aqui falando com os irmãos, mas vocês sabem que a pessoa que fala aqui na igreja é o Renato. O Renato é que decide, como pastor da igreja, como vai ser, como não vai ser. Quem fala está no comando. Por isso você vê no livro de Gênesis, Deus falando o tempo todo. Não tem bicho falando, não tem serpente falando, não tem demônio falando. Deus que está falando. E todo mundo tem que falar de acordo com a voz de Deus. Por quê? Porque Deus é o padrão. Mas agora vão surgir uma voz estranha no jardim. A voz de alguém que está utilizando de uma serpente. E daqui a pouco, a voz que utilizou a serpente vai utilizar a esposa para falar com Adão. É uma fala estranha. Porque Adão foi feito primeiro e deveria falar com Eva, mas agora Eva está falando com Adão uma voz estranha, um dizer estranho, alguma coisa que não está em conexão com Deus, com o jardim, com tudo. Há uma rebeldia ali. Há uma fala estranha da mulher de Ló para Jó. A mulher de Jó para Jó. Amaldiçoa esse Deus, há uma voz estranha. A voz estranha na boca de Pedro: não, tu não podes falar que vai morrer. E Jesus observa aquela voz estranha. É uma voz que não se deveria falar, porque ela não está em conexão com Deus. Ela é uma voz de rebeldia. E nós poderemos ter o nosso coração maculado para com Deus, quando a gente começa a ouvir outras pessoas falando. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ouvir pessoas falarem. Eu sou fã de algumas pessoas ateias, que eu gosto de ouvir elas falarem algumas coisas. Pela sabedoria, porque eu acredito no meu coração que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Eu preciso perceber isso nas pessoas. Ter essa habilidade de perceber uma boa música em alguém que não é cristão. Uma boa fala de alguém que não é cristão, pode ser até um ateu. Mas convenhamos, não é um ateu que tem que me explicar sobre Deus. Não é um ateu que tem que me falar sobre Abraão. Não é um ateu que tem que me explicar sobre a vida espiritual. Não é um professor de filosofia que não crente, não crente em Jesus, não crente que tem uma... Não quero usar essa expressão assim, não crente, mas não é uma pessoa, seja ela quem seja, que tem a prerrogativa de falar a mim os conceitos já
absolutos de Deus. Os conceitos absolutos da vida devem ser ouvidos quando elas estão me aproximando em me fazer crer mais, ser melhor. E ser melhor no ponto de vista, na ideia e nos pensamentos do meu Criador. Por isso, tudo que me afasta de ter relação com Deus, de duvidar do caráter de Deus, não foi isso que ele disse: de toda árvore do jardim podereis comer. Como é que você não pode comer dessa? Aí depois ele dá um golpe fatal e à medida que ele vai se aproximando e ganhando, diz: é certo que não morrereis. Ou seja, o que Deus está falando e o que eu estou falando é antagonicamente diferentes. Perdão aí da redundância. E aí então a nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs, e a vida de cada um de nós, tem a ver com a voz que a gente escuta. Tem a ver com a mensagem que a gente está ouvindo. Quem é que está falando conosco? Nós não dialogamos e não está na mesa de discussão os absolutos de Deus. Conquanto nós respeitamos todas as falas. Respeitar não é concordar. Respeitar é respeitar. É dar o direito do outro falar. Nesse mundo de rebeldia, nesse mundo de rebelião, nós somos não os donos absolutos da verdade no sentido de proibir, porque nós não somos Deus e nem juiz de ninguém. Mas nós não colocamos à mesa de discussão os absolutos de Deus, porque os absolutos de Deus precisam estar em discussão para que eles sejam mais ainda claros e evidentes para nós, não em colocar em xeque a sua realidade. Quando nós vamos conversar sobre família, nós vamos conversar sobre família sob o ponto de vista do Criador. Quando nós vamos conversar sobre gênero, nós vamos conversar sobre gênero do ponto de vista do Criador. Não é da religião evangélica, não é da religião católica, é do ponto de vista do Criador. Porque também a religião é uma ação social do homem. Mas a relação com Deus é estabelecida na relação com Deus e a cruz. Então nós precisamos distinguir a voz de Deus das demais vozes. Distinguir a voz de Deus da voz do pastor. Distinguir a voz de Deus da voz que está no professor. A gente precisa distinguir a voz de Deus em relação ao marido, ao pastor, à esposa, ao pai. Não é tudo que fala porque é pai que a gente vai ouvir. Não é tudo que fala porque é líder que a gente vai ouvir. Não é tudo que fala porque é marido que está falando. Porque Adão deveria falar para Eva: não. Jesus disse: se você não me amar acima de todas as coisas, até da sua esposa, do seu marido e dos seus filhos e de tudo, você não pode ser meu discípulo. Porque nós somos discípulos de Jesus. A autoridade da fala é dele. Nós falamos em consonância com o que ele fala. E qualquer voz que eu escuto que não seja a voz dele, essa voz precisa ser rechaçada em mim. Não impedir do outro falar, porque eu não sou o dono dele. Mas em mim não. Queria que você colocasse, por favor, aí, 2 Coríntios 11:3, para concluir a minha fala. Os 3 versículos que eu quero ler. 2 Coríntios 11:3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também sejam corrompidos. Corromper, irmãos, não é tirar toda a verdade. Não é tirar tudo. É colocar coisas que, além, quando você faz o café, o que é que vai no café? Água, pó do café, pode ser açúcar ou não. O que mais? Só. Aí você coloca outros ingredientes. Irmão, não é mais café, é café com aquilo. Quando você diz tudo por Jesus, nada sem Maria, não é tudo por Jesus. Porque se Maria está, é nada. Se Maria não está de acordo com essa fala, é nada.
E com isso nós estamos dizendo, porque tudo é com Jesus e nada sem Jesus, nós não estamos dizendo, Maria não presta, Maria é uma vagabunda. Não, nós não estamos dizendo isso. Então, cuidado com a corrupção que vos afaste, para que também seja corrompida a vossa mente. O que é mente? É os nossos conceitos. São aquilo que a gente acredita como verdade. São os valores que a gente sabe ser certo e errado. E que esses valores corrompidos no nosso jeito de pensar, vai nos afastar, se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Nós somos cristãos. Para nós a medida, qual é a medida da nossa vida? Cristo. O que é certo e errado? O que Cristo falou? O que Cristo viveu? Quais são os absolutos? O que Cristo ensinou? Deus é realmente bom? Seu filho morreu. Não respondeu sua oração. Não fez o que você quis. Por que Deus deixou? Será que Deus é realmente bom? Eu poderia um dia pregar aqui para vocês essa mensagem, nesse tema. Será que Deus é bom? Para vocês verem o quanto que o caráter bondoso de Deus está o tempo todo em xeque no nosso conceito. Oração ao Pai Nosso diz assim: não nos deixe cair em tentação, livra-nos do maligno. João 17, se eu não estiver enganado, 21. João 17, eu acho que é 21. Jesus disse: eu te peço, não que os tires do mundo, mas que o guarde do maligno. A fim de que todos sejam um. Não é esse, né? Então eu acho que eu me equivoquei. Se você puder achar ele aí, está por aí pertinho. Não sei se é o 13. Mas Jesus disse: não rogo que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Eu lhes tenho, não peço que os tires do mundo, é 15, né? E sim que os guardes do mal. Palavra para nós nessa manhã: você não está imune ao maligno. Seja atento, porque muita coisa que tem na nossa vida pode ser que não seja ensinamento de Jesus, ainda que seja bom. Mas nós não estamos atrás do que é bom do ponto de vista nosso. Nós estamos atrás do que é bom e faz o bem. O sexo é bom, mas quando é que faz o bem? Trabalho é bom, mas quando é que faz bem? Curva a sua cabeça. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Senhor, não nos induzas, não nos deixe cair em tentação. Livra-nos, 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 ó Deus, te pedimos. Guarda-nos, ó Pai, guarda-nos do maligno. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que as nossas vidas não sejam orientadas pela fala estranha em boas bocas, em bons professores, em bons pais, em bons filhos, em bons amigos. Não deixe que o nosso coração seja maculado por acreditar que tudo que se fala é bom, mas que seja bom apenas aquilo, Senhor, que nos torna melhores,
nos torna mais parecidos com Jesus. Que a fala da esposa para o marido seja uma fala que não busque o seu próprio interesse, mas o interesse dele, que faz bem a ele. Que o marido não lidere a sua casa com tirania, não lidere a sua casa com brutalidade, com a força da sua voz, com a altura da sua voz, com o dinheiro que tem. Mas a tua palavra diz que nós devemos ser como o Senhor, aquele que é o maior torna-se o menor e servo de todos. Que os nossos filhos sejam obedientes a pais quebrantados, a pais submissos, a pais que honrem o Deus a quem eles servem. Que nossas esposas sejam amadas como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por elas. Senhor, que nós sirvamos a vida construindo, como diz aquele que roubava não rouba mais, mas trabalhe com as próprias mãos, fazendo o que é bom, o que faz o bem, o que promove justiça, igualdade. Ah, Senhor, esse mundo perverso, livra-nos de respirar o mesmo oxigênio que Satanás nos dá para respirar. Livra-nos do ensinamento diabólico na boca de pessoas que parecem e que são de fato ovelhas, mas que têm a voz, ó Senhor, ali naquele momento, como Pedro. Dá-nos discernimento, dá-nos discernimento, para que nós possamos sempre dizer, foi Deus que disse, e se Deus disse, é a verdade, mesmo que eu não entenda. Se Deus disse, é verdade, mesmo que eu não compreenda. Se Deus disse, é verdade, mesmo que eu não consiga compreender, não consiga ver e nem não tenha experimentado. Me ensine a confiar nesse Deus que faz milagres. Me ensine a andar de mãos dadas com Ele, mesmo não sabendo a direção. Que eu confie sempre, Senhor, esse rio de águas que purifica todo o meu ser, em nome de Jesus.